Queria agradecer a presença de Dom Anderson, né, que começamos o dia tão bem. Eu queria, antes de começar a minha pregação, explicar o objetivo desse encontro, não é verdade? Agradecendo as pessoas que organizaram e dizer o seguinte: o objetivo é vocês conhecerem os serviços do movimento. Porque muitas vezes no encontro estadual a gente não tem um espaço de acordo com aquilo que a gente merece. Esse ano foram alguns serviços, mas o ano que vem, se Deus quiser, todos os serviços terão um espaço aqui. Nós estamos caminhando para fazer isso melhor. E como o nosso ano é o ano da missão, nós escolhemos primeiro um texto que eu acho que assim mostra o quanto Deus vem ao nosso socorro, né? Porque quando a gente estava preparando, vinha, né? Estava nu e me destes de vestir. Estava preso e viestes me visitar. Estava doente e foram até a mim. Então, esse é o tema que vai permear todo o nosso encontro. E isso é um chamado para nós do movimento e é um chamado para você que está nos ouvindo também. E com esse chamado vai permear toda a nossa conversa o ano da missão, que é o livro que entrou aqui na nossa missa, não é isso? Então, o título que ficou para mim, sirvam uns aos outros. E eu fiquei pensando, o que é servir? Vocês já pararam para pensar? Porque você pode fazer algo para alguém e não estar servindo. Quando a música está ali servindo, elas estão de prontidão. Eu olho, elas já ficam durinha. Por quê? Porque elas já estão em prontidão de serviço. Podem conversar, podem estar ali ouvindo a pregação, mas na hora que olha, levanta. Porque isso é serviço. E uma das coisas que nós precisamos é ter o compromisso da prontidão. Porque vocês percebem que muitas vezes alguém está precisando de alguma coisa e a pessoa fica e o outro não vai? Então, servir igual alguém que serve a mesa. Ela não espera você pedir, mas ela serve. Quando ela termina de servir, ela fica de prontidão, esperando o próximo pedido. E a hora que diz sirvam uns aos outros, está falando de reciprocidade. Só que muitas vezes a gente não encontra reciprocidade. Já perceberam isso? Às vezes você está servindo e o outro está esperando você chamar. Mas a ordem que nós temos, né, é que cada um exerça o seu dom, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque nós recebemos dons de Deus para servir. A música recebeu o dom de quê? De cantar. Nós que pregamos recebemos o dom da palavra. Quem está ali servindo como ministro recebeu o dom de ser ministro. Quem estava aqui recebendo a gente ali na porta com um abraço apertado é o dom de acolhida, né? Eu sempre brinco que se eu pudesse escolher, eu gostaria de ficar na acolhida, né? Por quê? Porque para mim é
é a pastoral mais importante que tem, porque é a cara que a gente recebe. E não é só dizer, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não, é realmente dar um abraço. Quando a pessoa não está, faltou na última reunião. Ei, fulana, o que aconteceu que semana passada você não veio? Não é isso? Ó, estou sentindo falta. Cadê você? Então, esse é o dom que Deus nos deu. E Deus não nos dá dons para nós. Lembra da parábola dos talentos? Que você esconde talentos. E no movimento, tem muita gente que põe os seus talentos a serviço. Mas tem muita gente guardando talento. E aí, nós como liderança, precisamos de tocar as pessoas para que elas usem o talento. A Pilar, lembrando da Pilar, eu nem me lembrava dessa frase, o dia que eu chamei a Pilar para a formação, ela falou, tia, como eu vou dar a formação se eu não falo português? Eu falei com ela, Moisés era gago. Eu nem lembrava dessa frase. E essa frase foi um incentivo para ela começar. Ela começou, cresceu. Eu falei, agora precisa do dom da acolhida da Flavinha. Então, isso é importante, porque a gente também tem períodos de servir. E tem hora que acaba o período. Só que as coordenadoras que acabam o período, elas acabam o serviço. Tanto que eu tenho que confessar para vocês que eu não gosto quando a pessoa diz, eu estou coordenadora. Ninguém está. Eu sou coordenadora. Enquanto eu estiver no cargo, eu sou. Eu estou inteira. Eu não só estou aqui de passagem. Então, é importante porque o meu ser está aqui todo com vocês. A minha vida está a serviço do movimento. Então, eu sou coordenadora. E isso é importante porque eu preciso de tomar autoridade espiritual. Hoje, durante a Eucaristia, eu estava dizendo, como coordenadora nacional, eu tomo posse de tudo que vai acontecer no dia de hoje. Ontem, com a Cris, eu estava debaixo das ordens da Cris, porque a autoridade estava com a Cris. A gente troca, a gente conversa, a gente decide junto, mas quem tem autoridade sobre o encontro estadual de ontem? A Cris. E isso é importante, por isso que eu digo, eu sou. Porque o mundo espiritual, ele precisa entender como eu me sinto naquele momento. Agora, eu deixei de ser coordenadora estadual, eu passo a ser coordenadora de novos grupos. A gente só muda a função. Não é verdade? Mas aonde Deus está, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Eu não digo, né, eu estou, Senhor, meu ser está aqui, eis-me aqui. Então, isso é muito importante na formação. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, vem o segundo ensinamento. Quem me serve precisa seguir-me. Gente, confesso que ontem, às 11h30 da noite, meu celular sumiu e eu entrei em pânico, que eu falei, eu não li a pregação, né? Você prepara a pregação com o mês, e eu falei, eu preciso de ler, de véspera. E meu celular sumiu, mas apareceu, e a frase que ficou para mim foi, quem me serve precisa seguir-me. O que significa isso? Para que eu sirva aos outros, eu tenho que ter um modelo.
E o modelo que eu vou seguir é o modelo de Jesus. É fácil? Não é fácil, gente. Quantas vezes eu estou longe de Jesus? Maria Raquel ontem riu, porque na hora que a gente estava batendo foto, chegou um determinado momento, porque, diga de passagem, que Maria Raquel está crescendo a olhos vistos. Mas no finalzinho, né, ela começou já a fazer careta. Aí eu cantei para ela, olhei para você e vi você refletindo Jesus. E isso foi foi o suficiente, porque ela foi do meu grupo de jovens e a gente cantava. Na hora ela deu o sorriso. Depois ela falou comigo assim, não, foi só no finalzinho. Eu falei, foi só no finalzinho, mas às vezes no finalzinho é a última ali, a mais ferida de todas. Então, essa música da minha época de jovem, eu sempre trago para a minha vida. Porque muitas vezes, no serviço, não é o que a gente fala, é o que a gente reflete. E a Flavinha ontem puxou a minha orelha, porque eu falei que eu tenho procurado ser afetiva. Ela falou, essa página você pode virar, que você já está conseguindo ser afetiva. Jussara ali. E isso, gente, é bom vocês darem retorno, para a gente ver que o esforço está sendo válido, porque às vezes a gente acha que não está, porque Jesus, ele era amado, ainda não porque ele era Deus, mas pela forma como ele servia as pessoas. E onde eu estou, o meu servo também estará. E nós, como pessoas, coordenadoras, mães que estão aí dentro da sua casa, onde a gente serve, a gente precisa entender que Jesus está comigo. Só que eu preciso perguntar que tipo de Jesus. Eu demorei 30 anos para conquistar o coração da minha filha para a igreja, porque ela não via no meu testemunho o Jesus refletido. Por quê? Porque o que eu tinha dentro de mim era o Deus do Antigo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento é como? Duro, rígido, não é isso? Não que ele seja isso, mas é a visão que nós temos e passamos. Já os meus netos amam, né? A Laura não desgruda, né? Por quê? Porque ela já começa a ver, conseguindo refletir que vale a pena ser cristão, que vale a pena seguir Jesus. Então, nunca esqueçam disso. Aonde o meu servo está, eu tenho que estar aonde Deus está. Se eu estou junto com Deus, o resto acontece por consequência. Aquele que me serve, olha que bonito, meu Pai o honrará. Quando nós terminamos o encontro de ontem, qual foi a palavra que a gente falou, Cris? Deus nos honrou. E vocês viram que a gente erra como todo mundo erra. Não é verdade? Nenhum encontro, gente, acontece sem ter erros. Faz parte. Mas a forma como a gente vai trabalhando foi um aprendizado para mim. Porque eu ia na jugular. Verdade, não é? Você que o diga, né? E aí, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai espelhando, porque mais do que o serviço, são as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia nos ensina a amar e servir ao próximo. Então, em João 12, versículo 26, isso vai ser muito claro no novo mandamento. Eu vos dou um novo, amai-vos
eu queria que vocês lembrassem da segunda parte. Como Jesus nos ama. E muito. Ontem, no encontro, uma das coordenadoras que mais serviu o movimento do Espírito Santo, num determinado momento, resolveu fazer um solo, né? Porque, às vezes, você vai para rezar o terço e se empolga com o palco, não é verdade? Esquece da história do burrinho. Todas as vezes que me perguntam por que eu não tenho vaidade, né, com esse cargo, porque todas as vezes que vem, eu lembro da história do burrinho. E qual é a história do burrinho? Né? No dia lá do Hosana, do domingo de Ramos, lá, o burrinho chegou em casa e falou: mãe, você não sabe o que me aconteceu hoje. Ela falou: o que foi? Nossa, eu passei na rua e todo mundo me aplaudia, todo mundo gritava e todo mundo levantava ramos para mim. E a mãe falou: ah, é? E você carregava quem? Jesus. Ela falou: então agora, volta lá de novo, sozinho, e olha o que acontece. É claro que não tinha ninguém lá. Então, nós que estamos aqui, nós temos que ter claro que nós somos o burrinho. Todas as vezes que nós perdemos Jesus de vista, a gente se ferra. Porque o aplauso não é para nós. O aplauso é para quem? E vocês podem ver que as pessoas que ficam famosas, as pessoas que se empolgam e começam a se vender, o que acontece com essas pessoas? Elas perdem o brilho, elas perdem o carisma, hein? Elas se perdem. Então, isso é importante. Por quê? Porque nós estamos aqui e Deus nos honra, não porque a gente é boa. Deus nos honra porque nós estamos a serviço dele. Então, lembra sempre do burrinho. Ah, quero tirar uma foto com você. Se eu sair daqui como fundador e for outra, as pessoas vão querer tirar foto. Tanto que as minhas sósias, né, a gente brinca que elas riem porque elas caminham no meio do povo, o pessoal pede para tirar foto. Porque muitas vezes não conhecem nem a cara da gente direito. Elas conhecem o formato do cabelo, a silhueta do corpo. Então, não se empolguem. Servir é ser o burrinho da história, como eu vos amei. E essa coordenadora que tinha se perdido, feito carreira solo, e eu fui muito firme com ela na época. Saia da mídia, saia, né? Porque tem que sair, porque a gente reflete. E ontem ela chorava e falava: mãe, perdão. Falei: filha, a porta está aberta. A gente te ama muito. O que você fez por Vitória, poucas fizeram. Seja bem-vinda. Agora é um recomeço, né? Calça sandália da humildade, senta no banco e fala assim: o que eu não aprendi, que eu deveria ter aprendido? Ela falou: estou firme. Vocês imaginam? Foi o meu presente do encontro de ontem. Chorava ela e chorava eu. E todo mundo que estava em volta chorava. Por quê? O pai amoroso é aquele que recebe o filho e a filha de volta. Por isso, amai-vos, né? E Jesus destaca o amor recíproco. Amai-vos uns aos outros. E é interessante porque eu tive que aprender. O Zé Alexandre falava isso muito comigo. Você precisa de amar antes de exortar. Porque as meninas
eu já amava. Porque elas viveram, eu vi crescendo, né? Eu vi o primeiro namorado, eu vi as brigas. Então, já existia amor. Tanto que eu brigava pesado e elas, não. A música, nós fizemos um processo de amar vocês. Não é verdade? Eu brinco que a Lê foi a mais difícil, né, Lê? Foi a última. Mas agora amai-vos, né? Só que a gente tem que ser sincera uma com a outra, né? Porque senão vira hipocrisia. E à medida que a gente foi amando, né? Quando eu falava assim, não, está desafinado, e elas aprenderam. E agora eu brigava com uma coisa que eu falava, vocês não têm presença de palco. Vocês viram elas ontem no palco ontem? Fecharam, dançaram, não é isso? Porque, gente, quando nós nos colocamos a serviço, a gente não vem pronta. Se vocês olharem a minha primeira pregação lá da Canção Nova, eu tenho até vergonha, né? Porque eu não tinha base nenhuma. Mas é o que eu tinha para dar naquele momento. Quando eu cheguei no Paraguai, falaram comigo assim, você vai falar em espanhol? Eu falei, não, eu só sei falar português, é o que eu tenho. E virou um meme no Paraguai, com as meninas lá, ó, é o que eu tenho. Cada um dá o que tem, não é verdade? Então, isso é importante. E aí, vem a carta de Coríntios. Gente, eu digo para vocês que é a parte mais difícil da Bíblia para mim. O amor é paciente. Imagina para mim que sou impaciente. O amor é bondoso. Quanto falta de bondade dentro de mim? Não é verdade? Dentro de nós. A gente julga o tempo todo, né? A Aline me ensina o tempo todo, porque a Aline tem uma facilidade em não julgar, né? Quando a gente começa a reclamar, ela fala, olha o outro lado. Aí a gente fala, poliana, né? Enxerga o lado bom, né? Não tem inveja do dom do outro. Gente, como é bonito olhar e não saber cantar e falar, nossa, mas elas cantam bem demais. Que bom que elas cantam bem demais, né? O Dom Anderson me chamou ali, me ensinou umas coisas muito legais. Filha, eu queria te dar umas orientações. Fechou a porta e me deu uma orientação assim, que vai fazer a diferença. Só ama, só quem ama, que exorta. Achei tão lindo ele fechar a porta e falar assim, eu quero conversar com você, marca com a minha secretária, vamos conversar? Olha que lindo, vocês precisam, vocês já têm uma projeção, isso aqui precisa de melhorar. Olha que lindo, só quem ama faz isso. É uma bênção. Eu ainda brinquei e falei, posso te encher de beijo, né? Posso abraçar? E eu tenho uma vantagem que vocês não têm, que vocês não podem ficar abraçando muito padre nas fotos, né? Eu posso porque eu estou velha, então não tem fofoca, né? Não tem fofoca, hein? É uma velha muito não, mas todo mundo sabe que eu sou velha e que eles olham como mãe, então eu posso abraçar à vontade, vocês não, né? Não maltrata. Gente, como às vezes eu maltratava as coordenadoras com excesso de exigência. Hoje, vocês viram como o encontro é leve? Como a gente, ali que vocês estão vendo o bastidor, a gente tropeça uma na outra e resolve o que precisa e manda correr e volta. Tem que ser leve, porque tem que ser por amor. O que quer dizer, né? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Sabe qual é a única exigência para fazer parte do meu rol de amigo mais próximo? Porque Jesus tinha o círculo dele. Ele tinha os 3 que ele levou para o monte, não é verdade? Ele tinha os 12, ele tinha os 75, não é verdade?
Só tem uma regra. Errar para mim, mas Minas sabe. Só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Tem que ser confiável. Tem que ser leal. E isso a gente precisa de aprender. Nós temos que ser transparente, porque a verdade liberta. E aí, qual é a importância de servir ao outro? Quando servimos, ganhamos bênçãos importantes. E ao servir, aumentamos a nossa capacidade de amar. Eu estou aprendendo a amar na missão. Eu estou aprendendo a aceitar o mundo feminino na missão, porque o meu mundo é masculino. Então, é preciso amar e nos tornarmos menos egoístas. E o mais bonito, que a Bíblia deixou um exemplo maravilhoso para a gente. Por quê? Porque ela conta histórias, né, de pessoas que não eram boas. Pedro era uma pessoa boa. Se tornou bom na missão. Não é verdade? João é chamado filho do trovão. Ou se fosse hoje, Jesus talvez me chamasse de filha do trovão, né? Mas ele se tornou uma pessoa diferente. Só queria pedir uma coisa para vocês. Esqueçam perfil. A gente, às vezes, quer selecionar pessoas de acordo com perfil. E na seara de Deus não tem perfil. Provavelmente, numa seleção, eu seria a última a escolhida para ser a fundadora. Mas Deus, por misericórdia com a minha alma, Ele me chamou. Porque ao servir, eu pudesse ser restaurada. Não sejam porteiras do céu. Acolham as pessoas para que elas possam servir a Deus. Fiquem de pé e vamos proclamar isso. Senhor, toma minha vida nova. Estende a sua mão. Antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira. Assuma o compromisso. Não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens Levanta a sua mão. necessitem Canta isso. da palavra. Não escolha um local. Necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me. Coloca a mão no seu coração. Onde os homens Qual é o seu chamado? necessitem tua palavra, necessitem de forças de viver.